Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que acha que esse negócio de direitos humanos aí é coisa de comunista. Ai, não é não? Oxente, todo crente é comunista. E aí galera, eu sou o João Marcos e eu tô aqui com a Leia, que quer fazer o papel de mãe tão direito, que ela pega emprestada a enteada dela por alguns dias. Nossa, 100% mentira isso. Enfim, e aí gente, eu sou a Leia, eu tô aqui com o Vini, que acha que direitos humanos é para humanos direitos. Então não é pra ninguém, né? Salve galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Gustavo, que até o dia que ele se converteu, ele achava que direitos humanos era a borracha do soldado da PM. Isso! Eu lembrei. Não é não? Lembrei desse meme essa semana, lembrei. Ridículo, inclusive, né? Rapaz, a galera que não entende ironia, eu acho que tá concordando com a gente. E a galera que entendeu a ironia tá parando de ouvir nesse momento o episódio. Perdemos um monte de ouvinte aí, mas tudo bem. Mas hoje nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui com um convidado de alto garbo e elegância. Ele que é São Paulino, mas é gente boa. Ele que é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Verde, ele que é advogado trabalhista e pós-graduando aí nessa área também, nosso querido ouvinte Rafael Moraes. Seja bem-vindo, Rafa, dá um salve aí pra galera. Salve, salve, povo de Deus, todo mundo que tá ouvindo esse bate-papo aqui, essa resenha maravilhosa, sem formalismo, sem liturgia, sem mimimi. Vamos falar sobre direitos humanos aqui, vamos discutir sobre essa coisa maravilhosa. Nós vamos saber se direitos humanos é dos manos, se é das minas, né, dos corintianos, dos flamenguistas, dos são paulinos, até dos torcedores de Fortaleza, né? Então, assim, nós vamos discutir um tema que é um tema que algumas pessoas acham que é polêmico, que na verdade é um tema que você vive no seu dia a dia. Só para você falar, já suscita sobre direitos humanos. E aí, eu vou aqui conversar com vocês, ainda só vou bater um papo, não vou falar nada técnico, apenas algumas informações para a gente poder desmitificar e a gente poder abrir nossas mentes e compreender que o papel do cristão também é defender direitos humanos. Muito bom, muito bom. Mas antes da gente entrar nessa discussão aí, que para muitos pode ser polêmica, para outros é tranquilo, mas é um assunto necessário. Antes de a gente entrar nessa conversa, a gente vai para os nossos salves e recados. Salve meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Muito bom estar aqui com você, interagindo com você, lendo o seu recado para nós, lendo a sua mensagem, a sua impressão do episódio que você gostou, mandando aquele salve para você. E tá cada vez mais legal fazer o podcast, porque essa família do podcast, que são os nossos ouvintes, está aumentando cada vez mais, e isso é muito legal pra gente, né? Conhecer um pouco de vocês, ouvir o que vocês têm a dizer para nós, como tem sido a experiência de vocês aí do outro lado ouvindo o podcast. O primeiro salve de hoje vai para o nosso querido amigo Reinaldo Honorato, que foi uma das pessoas que fez um story falando do episódio, ou melhor, divulgando o episódio sobre suicídio, a primeira parte do episódio sobre suicídio da semana retrasada. E eu queria mandar um salve para o nosso querido Reinaldo Honorato, um salve para você, meu caro.
E o segundo salve de hoje vai para mais um amigo querido, o Alisson Xavier, que gostou muito do episódio 32 sobre suicídio também. Mais um ouvinte aí que ouviu e gostou bastante desse episódio sobre prevenção de suicídio, o episódio número 32. E o outro salve vai para nossa querida ouvinte Rafaela Jules, que ela comprou o livro Ego Transformado. Para quem não sabe, nós fizemos o sorteio desse livro há uns meses atrás e ela queria muito ganhar esse livro, marcou os amigos, marcou a família, marcou todo mundo, mas infelizmente ela não ganhou. Daí ela ficou com tanta curiosidade que ela adquiriu o livro Ego Transformado, que é um livro muito bom, diga-se de passagem. E quem sabe futuramente a gente não tem um episódio especial do podcast sobre esse livro do Tim Keller. E o outro salve vai para o nosso querido ouvinte Ricardo Rodrigues, que comentou na última semana no Instagram, lá dizendo que ama todos os integrantes do podcast e já conhece a voz de todo mundo, A gente postou uma foto nossa lá, antiga, com os 5 integrantes da equipe de conteúdo do podcast. E ele fez esse comentário lá, ele já conhece cada um de nós, então se você também tem curiosidade, só conhece a nossa voz, vai lá no Instagram que tem uma foto com nós 5 lá, que nós tiramos e postamos lá recentemente. Outro salve vai para nossa querida Negalu, que também está sempre comentando aqui e ela ouve todos os episódios do podcast. Agora nós vamos para os nossos queridos recadinhos da semana para você. E se você ainda não se inscreveu, estamos nas últimas semanas do sorteio da caneca exclusiva do podcast. Como eu disse outra vez, essa promoção é só para ouvinte raiz do podcast. Se você é um ouvinte raiz do podcast que gosta mesmo do nosso podcast, faz parte dessa família, você tem que ir lá no Instagram, seguir a gente, marcar os amigos na postagem oficial, compartilhar nos stories também, e você pode marcar quantas vezes quiser os seus amigos, pode repetir amigo se você quiser, enfim, quanto mais você postar, mais chance você tem de ganhar. Estamos nas últimas semanas, o sorteio vai acontecer no dia 9 de outubro, a gente vai fazer uma live de sorteio no Instagram, então corre lá, segue a gente, marca os seus amigos para você concorrer nesse sorteio dessa caneca exclusiva do podcast. E para você que é novo por aqui, nós temos episódios semanais e estamos presentes nas principais plataformas de podcast. Você pode nos seguir nas redes sociais para acompanhar um pouco dos bastidores da gravação, de edição do podcast, de interação com a gente. Estamos em todas as redes sociais, segue a gente ali, assine também o nosso feed, seu aplicativo de preferência de podcast, para você não perder nenhum episódio do podcast. E também a gente conta com você para divulgar esse conteúdo para os seus amigos. Faça como a nossa ouvinte, a Elza Oliveira, que gostou tanto do episódio dos anos 90 que mandou para toda a família dela ouvir. Isso mesmo, então se você gostou de algum episódio, manda para os seus amigos, manda para sua família, ensina eles a ouvirem o podcast aí, e vai ser muito legal a gente fazer essa família do podcast aumentar cada vez mais. Agora aproveita esse episódio aí com o nosso querido ouvinte Rafael Moraes, que está sensacional. Então, galera, nosso tema de hoje, como já foi antecipado, é Evangelho e Direitos Humanos. Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em comum? Nós somos todos seres humanos e, apesar de totalmente diferentes, somos livres e também iguais. Meio complexo isso, né? É por isso que precisamos ser respeitados e também protegidos. Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender à pessoa de todos os povos e nações, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Segundo a ONU,
os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos: o direito à vida, o direito à integridade física, direito à dignidade e também muitos outros. Os direitos humanos também são garantias históricas, que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1948, antes disso, princípios de garantia de proteção aos direitos básicos dos indivíduos já apareciam em algumas situações ao longo da história. Por exemplo, dá para você pesquisar aí, Cilindro de Ciro, rei da Pérsia, foi algo que aconteceu na história da humanidade, né, que protegia as pessoas ali. Também tem a Revolução Francesa e muitos outros momentos na história da humanidade. A declaração é baseada nos 4 pilares de Roosevelt, o ex-presidente dos Estados Unidos. É tão importante que o documento original foi entregue à sua esposa, Eleanor Roosevelt. Mas, né, o presidente morre em 1945, e a Segunda Guerra Mundial ela resulta na perda de um grande número de pessoas, sobretudo por conta das muitas violações a direitos individuais cometidos por governos fascistas durante esse período. E logo após o fim desse conflito, formou-se então a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. A Declaração Universal fez 70 anos em 2018, e hoje, 2020, é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas, e ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para as constituições e tratados internacionais, muitas delas, inclusive serve como base para a Constituição Federal Brasileira, formada em 1988. Dentre alguns artigos dos direitos humanos são 30, vou dizer 4 aqui. Não discrimine, direito à vida, casamento e família, e ninguém pode tirar-lhe os seus direitos humanos. O tema na Bíblia. O tema direitos humanos, às vezes sem adotar essa nomenclatura, sempre esteve presente nas igrejas cristãs. É parte da missão apostólica a afirmação e a defesa da dignidade da pessoa humana, criada por Deus à sua imagem conforme a sua semelhança. A presença do tema na reflexão e na ação cristã decorre exatamente pela sua presença na Bíblia. Vejamos alguns exemplos. Na criação, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o que a gente conhece como imago Dei, essa ideia de construir ou de criar o homem à sua imagem e semelhança lhe confere dignidade a este humano. Também na não permissão de Deus que apenas um grupo de pessoas dominasse sobre todas as outras, como a gente vê em Gênesis capítulo 11 com a Torre de Babel. Deus não permite que aquele grupo domine sobre todas as outras. Na lei mosaica a gente tem diversas leis que protegem as pessoas, conferem dignidade a órfão, a viúva, enfim. Na tradição profética, porque os profetas visavam uma melhor qualidade de vida do povo com denúncias a reinados opressores. E também no Novo Testamento, quando Jesus conferia dignidade espiritual e também social às pessoas, e tantos outros textos mais. Muito bem, depois desse panorama, a gente vai trocar essa ideia com o nosso... Pode chamar de doutor, chamar de quê, o Rafael? De você, embaixador do rei? Eu não sou muito adepto assim, a formalismo assim, exacerbado. Só em momentos e ocasiões que precisam. Se você quiser me chamar de Rafa, doutor, Fael, embaixador, tricolor. Se você puder chamar nesse momento aqui, já que é um bate-papo, sim. Né? Beleza. Então, mediante isso tudo que o Vini falou e o que mais você quiser acrescentar, você acha que cristão ele pode defender direitos humanos? O que você pensa sobre isso, Rafa? Não pode, deve. Assim, uma concepção de uma obrigação que o cristão deve defender direitos humanos. Logo quando o Vini falou sobre logo a conceituação, quem estiver ouvindo esse podcast, se abrir a Bíblia lá em Gênesis 1:27, você vai ver o conceito de dignidade da pessoa humana. Né? Ele vai falar o seguinte, que criou o homem à sua imagem. Né? A imagem de Deus, que conceituou no conceito teológico também. Né? Só aí você já percebe que há uma defesa do ser humano, homem e mulher, em toda a sua concepção, em todas as suas nuances da vida, seja na concepção antes do nascituro, na infância,
na juventude, na vida adulta, na vida civil, nas relações laborais, no trabalho. Você vai encontrar também em situações mesmo de tratamento de não discriminação. Você vai encontrar vários textos bíblicos que vão apontar para isso, né, igual ele mencionou. O interessante é que ele falou sobre a defesa do quadrilátero, do que ele falou. A palavra que eles usam, geralmente os teólogos usam, que é do direito, é a palavra mishpat, que é direito. A palavra mishpat, que é defender o direito dos órfãos, da viúva, do estrangeiro, né, dos idosos. É a palavra que utiliza isso. É interessante você já ver esse diálogo com a teologia. Só aí você já tem uma noção do que é direitos humanos. Legal aí que no Antigo Testamento você já vê essa noção, né, de proteção do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Muito bacana a gente já começar a caminhar por aí. Isso. Vai caminhando por essa noção mesmo, né? Você já percebe lá quando ele mencionou lá em Gênesis, na questão da Torre de Babel, né, que cita essa questão de não dominação de um povo único, né, de uma espécie de regime ditatorial, que Deus já intervém aí, só aí já para garantir que a humanidade tenha, lógico, a soberania de Deus, uma vida digna, assim, em vários aspectos. Você vai ver também, embora algumas pessoas dividam desse ponto, que eu penso que o primeiro documento de direitos humanos que você vai ter como norma fundamental não é o livro de Ciro, não é italiano, não é a lei das tábuas, é a lei divina, os 10 mandamentos, decálogo. Ele já começa falando já sobre preceitos, princípios e normas que se aplicam tanto na nossa vida como cristão, nossa vida principalmente espiritual, quanto na nossa vida secular mesmo. Né? Vários direitos, né? Direito à vida, né? Você vai começando a falar sobre não matarás, né? Pontos negativos, né? Você vê que aí já tem uma percepção, né? É interessante a gente ver por esse lado, porque o que a gente vê, como a gente brincou nas nossas entradas, a gente repetiu uma fala que é muito dita por uma ala da igreja evangélica, né? Que direitos é só para humanos direitos, né? Que direitos humanos é coisa de comunista, e a gente acaba vendo a igreja entregando algo que é tão importante, que Deus ele fala desde o Antigo Testamento, para um determinado segmento político, né? E não deveria ser algo politizado, deveria ser algo espiritualizado, né? Cara, talvez seja até uma crítica pessoal que eu tenho isso, justamente por conta da formação jurídica que eu tenho, que estudo esse tema pelo menos no mínimo 7 anos, a gente acaba ficando até meio receoso quando a gente explica para as pessoas. É igual vocês falaram aí que a questão dos humanos, de direitos humanos é para humano direito. Não, direitos humanos é para qualquer ser humano em sua completude. É para nós cristãos, estamos aqui servindo a Cristo para professar nossa fé, né, para poder professar ao Cristo glorificado, ter a liberdade religiosa, a liberdade de culto, né, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, tanto para o camarada que é agnóstico, que é ateu, de outra professão da fé, né. É justamente para ele não ter a liberdade de consciência também não ouvir. Óbvio que eu estou falando de uma questão jurídica, eu não estou falando de questão escatológica, de questão teológica, eu estou apenas apontando nesse sentido. Então, por exemplo, aqui agora estamos no meio de uma pandemia, há uma certa restrição da liberdade religiosa, por conta de ter em choque direito à vida, direito à saúde. Algumas pessoas, na fé, né, ou mesmo de ignorância, mesmo desconhecimento, por não ter uma orientação jurídica de pessoas que possam auxiliá-las, e estão falando, não, nós temos que cultuar a Deus porque supostamente o vírus não existe. Porque o governador X, o prefeito Y, é comunista, está violando o Senhor. Não, é só está apenas restringindo um ato puro, solene, justamente para resguardar o direito da vida da heresia. Lembra que eu falei lá atrás sobre o não matarás? É um princípio. Estou protegendo a vida. E você vê só aí. Só ver esses aspectos. E você vai vendo, igual o próprio Vini falou lá atrás, os documentos históricos de direitos humanos, igual ele mencionou do rei persa Ciro o Grande, para quem não conhece, para quem não lê, para quem não estuda, talvez passe despercebido, é o mesmo rei Ciro, lá de Isaías 45:1 e de Esdras 1, verso 7. É o mesmo rei que lá foi dito que era um ungido de Deus, que assegurou o povo judeu a retornar à terra prometida. Você já viu aí, é o feito de indivíduo. Só para esse viés aí. Estou falando só de uma situação que aconteceu na Bíblia, nas Escrituras. Parece que é distante,
mas um documento histórico de uma civilização, né, uma civilização conhecida, aponta para as escrituras, certo? Muito bom isso aí. O Rafa, também a gente vê que no senso comum, né, essas falas que a gente reproduziu aqui são do senso comum. Ela vai dizer que o direitos humanos, né, é o direito dos manos, né, dos bandidos. O que você acha dessa informação? E por que você acha que isso acontece? Você tem duas informações. Essa frase não está errada, essa frase é correta. Quando alguém fala que direitos humanos é dos bandidos, estão certo. É dos bandidos, é do cidadão entre aspas de bem, é do policial militar, é do juiz, é do advogado, é do pastor da igreja, do irmão da igreja, de todos nós. Volto a frisar aquele texto de Gênesis 1:27, que é o centro da dignidade humana. Mas o que acontece geralmente com essa informação, que é uma palavra mais técnica agora, que a gente chama de sensacionalismo penal midiático. E pega essas informações, hoje nem tanto, mas de uns 30 anos para cá, jornalistas desses programas mais populares, policialescos, falavam que essa turma dos direitos humanos, veja a frase, como se fosse uma entidade, um ser, direitos humanos fosse uma pessoa, né, encarnada. Então, assim, esse cara vai destruir, sendo que, como você falou lá atrás, é um conjunto de regras, normas e princípios para segurar o ser humano em toda a sua vida. Então, o que as pessoas geralmente focam? Focam mais na esfera criminal. E não estão errados. É lógico que você não vai cobrar que uma pessoa fale sobre direitos humanos com conhecimento de pós-graduação, mestrando, doutorando, atue na seara jurídica ou na história dos direitos humanos, com conhecimento com irmãozinho da igreja que vai todo domingo lá, vai cultuar a Deus, que tem uma formação superior muito adequada. Não está errado. Mas eu vou para frisar. Direitos humanos é muito maior do que isso. O que acontece mesmo, que eu falo, são as pessoas formadoras de opinião. E mais desinformam do que informam. Vai ter jornalista que vai falar sobre os direitos humanos, vai formar essa opinião, né? E você, eu acho que pode dizer melhor do que eu. Acho que tem um projeto de lei aí, né, para proibir esse tipo de jornalismo, né? Esse sensacionalismo aí, né? Ou algo que eu li em alguma rede social nesse sentido, né? De tão danoso que é essa fala, esse sensacionalismo, essa coisa da desumanização do outro, né? Isso. Na verdade, não sei ao certo se tem de certo um tipo de projeto de lei no Senado ou no Congresso. Talvez até possa procurar e dar uma informação mais clara. Mas também a gente não pode criticar, e aí tem que ser bem honesto mesmo, o jornalista que faz a informação, ainda que deturpada ou que não tenha um conhecimento mais claro. Porque eles também têm a liberdade de imprensa deles, eles também têm o direito ao trabalho deles. Eu estou falando de direitos humanos, não estou saindo do tema. A liberdade de imprensa tem que ser um direito humano, não pode ser tudo de qualquer tipo. Não pode, a pessoa por estar no seu ambiente profissional, ela não pode também ter seu direito de informação também, de mostrar às pessoas ser violado. Seria então uma forma ditatorial até nossa mesmo. O profissional, ainda que ele forme informações que nós não queremos, ou até mesmo informações que sejam diferentes, ele tem a liberdade, direito à liberdade de imprensa, tem direito ao trabalho, a liberdade de ofício e até a liberdade de expressão. O que ele pode acontecer com ele enquanto profissional, ele dando a informação, é ele respingar numa seara criminal, que aí ele poderia, num caso, bater em choque com outro direito humano, que é o direito à honra, a intimidade, a privacidade da pessoa, violar a liberdade religiosa, discriminar por alguma orientação sexual, ou mesmo por ideologia, por convicção política. Mas aí seria uma outra situação, que não é o caso de simplesmente passou a informação e não gosta. Que acontece muito. Guto, tem quanto tempo já de gravação que começou o podcast? Rapaz, deixa eu ver aqui. Deve ter uns 20 minutos. Querido ouvinte, tem 20 minutos que a gente tá falando e assim, a minha cabeça já explodiu 10 vezes com as informações que o Rafael passou aqui pra gente. E assim, 20 minutos apenas de conteúdo que o Rafael passou pra gente. O quanto que às vezes a gente enxerga tão superficial esse negócio
negócio, olha aí, eu também falo. O direito humano, né? A gente acaba vendo por esse viés, igual vocês estavam falando, midiático, um viés agora do Facebook, que todo mundo é especialista em tudo. E a gente não pelo menos eu, né? Nunca tinha sentido a profundidade que é o direito humano. Dessa questão da Bíblia, da forma como Deus criou a gente e como que a gente pode querer olhar para o outro, né, e achar que ele não tem o mesmo direito que eu tenho, e a forma com que ele foi criado, igual o Vini falou, a imagem de Deus, né? Gente, assim, eu fiquei... Minhas ideias realmente já estão tocando, eu espero que as suas ouvintes também já estejam tocando com apenas 20 minutos de podcast, então continue. E assim, eu acho que essa fala é muito porque a gente quer fazer uma justiça com as nossas próprias mãos, né? A gente acha que a gente é a vara de medir, a gente é a medida do certo e do errado. Aí a gente acha que o direito é só nosso. A gente acha que é cidadão de bem, né? Mas se a gente for ser bíblico e olhar lá para Romanos 3, a gente vai ver que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Então a gente é ruim também. Então, se for aplicar esse negócio de direitos humanos é só para cidadão de bem, então não usa isso, então não é para ninguém, né? Como foi até uma provocação no início aqui que falou. Então eu acho que a gente tem que pensar. Até mesmo porque na história a gente é importante ligada ao próprio cristianismo, o próprio Jesus, uma grande, né, ligada ao cristianismo, mas ele usou o exemplo de Cristo para poder exercer a luta na Índia de forma pacífica contra a violência. Martin Luther King, né, conseguiu os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Madre Teresa, todo mundo aí. Maria da Penha. O princípio, não, esses aí. Maria da Penha, cearense, por sinal. Pois é. Esse é o podcast que veio pocar as suas ideias. Eu quero fazer uma provocativa antes, se vocês me permitem. Lá vem. Lá vem. O artigo 16, Rafa, que diz do direito a casamento e família, né? Casamento e família. Todos os adultos têm direito a casar e a terem uma família se quiserem, se optarem. Os homens e as mulheres têm os mesmos direitos quando estão casados ou separados. A provocativa que eu faço é a seguinte. O Gustavo tá com medo, eu acho que ele... Não, é que eu ia falar que quando a gente trouxe um convidado do direito, o Vini veio com uma pergunta que o cara só respondeu que o cara era muito bom mesmo. Aí ele tá fazendo a mesma coisa com o outro cara do direito. Não, mas é pra você querer as duas vezes, cara, que eu viajo. Vocês sabem que eu viajo, não tem jeito, né? Não, então, mas eu percebo que quanto ao casamento e à família, nós cristãos partimos de uma premissa. Porque nós temos um princípio cristão, né, e a gente não abre mão desse princípio quando se fala de fé, que é o casamento entre homem e mulher, o casamento bíblico, a família instituída como a família bíblica que nós vemos lá em Gênesis. Né? Família tradicional. Eu não quis nem usar esse termo porque está batido, né? Eu quero dizer da família cristã mesmo lá, bíblica, né? A família tradicional, infelizmente, não é nem tão tradicional assim hoje em dia, né? Que é o marido que defende o casamento, mas trai a esposa, enfim, né? O casamento bíblico. A gente tem esse princípio e não abre mão dele como regra de fé. Contudo, eu percebo, e aí, Rafa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você pensa, por que a gente não consegue se posicionar sem violar o direito do outro? Porque uma coisa é eu, pela minha fé, acreditar na forma da família cristã bíblica, de como ela é constituída. Outra coisa é eu querer obrigar o cara que quer construir uma família diferente, eu obrigá-lo, né, sem
mesmo que ele conheça a palavra de Deus, que ele constitui uma família de acordo com a palavra de Deus, né? Então eu queria saber de você assim, o que você acha disso e por que nós, cristãos, temos tanta dificuldade de andar nesse caminho, de se posicionar sem violar o direito do outro. Vini, na verdade mesmo, primeira coisa, é um preceito bíblico. Eu lembro do profeta Zacarias, lá em Zacarias 4:6, que ele fala que não é por força nem por violência, pelo meu espírito. Só que nós não compreendemos essa premissa, nós cristãos. Eu vou falar nós. Se você perguntar aqui, você está perguntando aqui o que eu penso por essa temática, eu como cristão, você está chativo. O princípio que Deus estabeleceu entre a humanidade e o casamento, a união, entre um homem e uma mulher. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Cantares, a analogia que ele faz com a mulher com a igreja, não se discute isso. É a minha posição pessoal, não é opinião, é posição. Quanto eu estou no mundo, não tenho 8 bilhões cristãos. Nem esses outros bilhões cristãos não vão para o céu. Já sou universalista. Então, dito isso, vivo nesse mundo aqui, como cidadão, com meus direitos e deveres, e outros também têm a mesma forma. E aí eu vou para um outro texto, que todo mundo interpreta equivocadamente, mas ele fala sobre isso, que é Romanos 13. Eu tenho que sujeitar as normas das autoridades constituídas, no caso ele está falando de textos constitucional, Código Civil, CLT, Código Tributário, entre outras coisas. E aí, a Constituição fala sobre o princípio da dignidade humana. Mais na frente, a Constituição vai falar sobre o reconhecimento da união civil. Que ali ela fala o seguinte: é para tantos fins reconhecimento do casamento da união de homem e mulher. É um tema polêmico. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, compreendeu que esse tema abarca a humanidade. A Constituição também não fala sobre a questão, ela fala sobre o princípio da não discriminação. Então, dizem os doutrinadores familiaristas, com mais clareza, que há várias formas de família, né, nas relações civis. Família monoparental, família homoafetiva, que todo mundo acha que quando fala quando é uma forma de família, a gente só fala disso. A família homoafetiva que vai destruir a família tradicional e outras coisas mais. Você pode, eu vou falar atrás, você pode falar que você cria na família que Deus estabeleceu, que é um direito humano, que aí lembra sobre a liberdade religiosa, está nesse mesmo documento que você acabou de ler agora, Vini, fala sobre a liberdade religiosa. Eu não posso ser tolhido pelas minhas convicções religiosas, nem ninguém está ouvindo aqui, nem nós estamos discutindo. O que acontece, que eu volto a frisar, é que a gente ainda não tem como se posicionar. Mas o que graças a Deus, geralmente nós que somos do direito, nós temos essa retórica, essa oratória. Eu posso fazer postagem na minha rede social, para quem, os que tem, vocês têm, explicando essa pontuação, essa questão assim, sem ferir o direito do outro, e falando que eu creio, né, respeitando a liberdade de consciência do outro, respeitando a humanidade do outro, a dignidade da pessoa humana, essas coisas todas. O que acontece mesmo, já é mais nesse momento assim, o que acontece mais com a gente, é como fazer, como proceder. Não é nem como se posicionar, não é se posicionar. Você pode falar igual eu falei, você pode falar que você crê aqui e que respeita aqui. Você não está querendo, você não está cometendo nenhum crime. O que acontece é que assim, por exemplo, eu como pastor, naturalmente eu não celebraria um casamento gay, um casamento homoafetivo, né? Porque ele não é aquilo que eu acredito, pela minha regra de fé, que seja uma construção de família que eu possa fazer uma cerimônia com a bênção de Deus. Então eu tenho o direito de fazer essa escolha, de não celebrar este casamento. Contudo, eu não me vejo no direito de atacar este casamento ou de dizer que este casamento não é válido, ou dizer que este casamento, enfim, é nocivo, porque eu não tenho esse direito, porque eu violo o direito do outro, que é o direito ao casamento e à família. Então, assim, eu como pastor protestante, como cristão que sou já há quase 18 anos, ano que vem eu completo a maioridade como cristão, não é? Eu tenho esse direito de escolha, contudo eu preciso aprender a respeitar.
né? E a esse respeito eu acredito que falta um pouco a igreja evangélica no Brasil. E quando eu coloco igreja evangélica no Brasil, e aí entra os frequentadores de igreja, os não cristãos que vão na igreja, os políticos cristãos, os cristãos políticos, enfim, né? E a gente precisa aprender a respeitar um pouco mais. Mas aí, Rafa, eu tenho mais duas perguntas para você. Primeiro, como que a gente aplica direitos humanos no dia a dia? Você já deu uma boa pincelada. E falando dessa aplicação no dia a dia, em quais circunstâncias, no mesmo dia a dia, os direitos humanos eles são violados? É uma pergunta bem ampla, uma pergunta bem genérica. Vou ver se eu consigo achar um ponto que seja sucinto e claro, até por conta do nosso tempo aqui de bate-papo. Vou exemplificar aqui uma situação corriqueira que você pode presenciar. Vou exemplificar passando por dois lados. Um abuso de autoridade. Você vê um ser público, né, violando alguém, no caso, vamos supor, uma autoridade de segurança, ela espancando uma pessoa. Seja por condição sociocultural, socioeconômica, seja por questão de cor, religião. É um dever de você denunciar, né? No caso, até o nosso Código de Processo Penal fala que você pode dar uma prisão flagrante, mas lógico que nós não fazemos. Por outro lado, essa mesma pessoa, esse meu servidor público, ele está reconhecendo o direito à segurança, né? E também é uma pessoa que trabalha no servidor público, então tem o seu direito ao trabalho. Você pode muito bem criticar essa ação dessa pessoa e defender as condições mínimas dignas de trabalhar. Veja que eu não falei nada de tema polêmico, não falei nenhuma situação, só uma situação que eu podia citar no seu bairro, no meu bairro aí. É uma coisa simples. Voltando à questão lá do papo anterior, você pode muito bem, né, falar para essa pessoa que é, vamos supor, homoafetiva, que, igual você mencionou muito bem, que você compreende, você crê e entende que essa conduta, esse casamento, à luz do que você crê na palavra de Deus, não é certo. Contudo, você pode chegar para ela assim, e ela vai ter um posicionamento diferente e falar assim, não, você está sendo uma pessoa reacionária, fundamentalista, fascista, e todos os itens que acontecem na vida aí. Nossa, você está fazendo, eu estou exercendo meu direito fundamental, meu direito humano, a liberdade religiosa. Veja que em momento algum diferente. Veja que é tipo uma faca de dois gumes, porque os direitos humanos, e demais colegas, eles se interligam. Outro tema importante, você pode muito bem defender a sua propriedade, o direito à propriedade, e questionar por que as pessoas não têm direito à moradia e à função social da propriedade. Veja que de uma coisa só decorre três. Você pode também questionar também uma coisa simples. Direitos do trabalhador, de uma forma mais como advogado trabalhista, e defender também a livre iniciativa do patrão, né? De empreender, de ter seu empreendimento. Porque a própria Constituição ela fala que são princípios da Constituição a livre iniciativa e a valorização do trabalho. Você vê cada vez eu vou puxando mais assuntos. Se eu ficar aqui falando aqui, conceituando, exemplificando, vou ficar aqui falando umas 3, 4 horas. Só para você ter ideia que cada vez mais que a gente vai trazendo discussão, cada vez mais a gente vai trazendo temas pra gente. Compreenderam? Eu lembrei de um texto que os fariseus chegam com uma certa mulher diante de Jesus, João capítulo 8, e eles chegam tentando cumprir a lei, cumprimento da lei, né? Cumprimento da regra que nós precisamos cumprir as leis. As leis, elas são feitas para regir o nosso comportamento. Romanos 13. Isso, Romanos 13. E aí os fariseus chegam para cumprir a lei. De uma certa forma, a grosso modo, errados eles não estavam, porque eles foram cumprir a lei. A motivação deles era extremamente questionável, certo? E aí o que Jesus faz? Jesus confere dignidade àquela mulher que estava tendo a sua dignidade violada, né? Então você falando isso, eu percebo como que os assuntos eles se entrelaçam. Eu escandalizei uma pessoa aqui escandalizar comigo mesmo, viu? Escandalizei uma pessoa na comunidade de uma outra igreja, de uma igreja aqui mesmo no bairro onde eu moro. Quando eu pastoreava aqui, eu não pastoreio mais no bairro onde eu moro. Aqui tem uma figura conhecidíssima no nosso bairro. Se você chegar aqui e perguntar quem é Jéssica, as pessoas vão
te mostrar quem é, vão te levar na casa dela, enfim. E Jéssica é uma pessoa que é homoafetiva, né? É um homem, mas é homoafetivo, gosta de ser chamado de Jéssica, se comporta como uma mulher. E aí, uma conversa informal com essa pessoa na rua, eu a chamei de Jéssica e disse ela. E aí, o crente que estava comigo se escandalizou. Não, mas não é mulher. Aí eu disse, tá, mas essa pessoa, ela quer ser chamada de Jéssica e de ela. Qual é o problema de atender o pedido dela? Aí aquela pessoa não concordou comigo. Eu disse a ela, olha, atendendo o pedido dela, eu tenho uma oportunidade de conversar com essa pessoa, que se de repente eu não atender esse pedido, eu não tenho uma entrada. E outra, é a dignidade dela. Essa pessoa, ela quer ser chamada assim, concorde eu ou não. Não é questão de eu concordar ou não, é a questão de eu dar a dignidade que ela merece, que ela precisa. E as pessoas não compreendem isso. As pessoas, elas querem violar isso, elas querem empurrar a goela abaixo. Não, é ele. Tem que chamar de João, não sei nem se é João o nome de batismo, né? Na certidão de nascimento. Tem que chamar de João, tem que chamar de Fabrício. Porque João, cara, pode ser José. E João é um nome genérico brasileiro, né? Não tem nada. Fica tranquilo, Joãozinho. Genérico é José. Não, fica tranquilo, Joãozinho. João é um nome bonito. Genérico é Vinícius. Pô, cara. Não, Vinícius não é genérico. Mas se for também, não tem problema. Mas João é um nome bonito. Entendeu? Então, assim, é só para exemplificar a maneira que a gente viola. E, cara, eu vou te dizer que eu fui esse cara na vida que violava direito das pessoas porque eu me achava de uma maneira ou outra superior, porque eu achava que eu era cristão, porque eu era crente, porque eu compreendia algo de Deus. E eu fui esse cara uma vez que violava o direito das pessoas e atropelava. E aí eu fui para psicologia, Rafa, para compreender que a psicologia ela tem uma base tão cristã que ela me fez ser mais humano e mais misericordioso com as pessoas. Aí eu só tomei pancada. E agora eu estou tentando aprender que a gente precisa permitir que as pessoas tenham seus direitos, independente de a gente concordar com o que ela faz ou não. Tive uma situação, uma pessoa que eu conheci, que infelizmente não tive tempo de falar muito com ela, porque ela infelizmente ela veio a óbito. Era também uma pessoa transexual, igual você mencionou. Orientei ela, conversei com ela como profissional, que ela queria ser reconhecida como seu nome social. Falei vários caminhos, até de instituições que trabalham com essa questão de direitos humanos, até citei a instituição Gold, que trabalha com isso. Você tá vendo? Eu falei lá atrás quais eram meus princípios. Nada me impediu de orientar a pessoa na sua completude de pessoa. Veja que eu não estou falando de relativismo como as pessoas mencionam muitas vezes. Quando você expõe esses argumentos, as pessoas acham que você é relativista. É outra coisa totalmente distinta do que a gente está mencionando, que a gente está discutindo aqui. Né? Por outro lado também, né, você vai ver, não necessariamente nesse assunto que a gente começou comentando, que parece que vem mais à tona, mas lembra que eu falei dos princípios, nós falamos daquela questão de regras e princípios. Nós citamos Romanos 13, que é o texto-chave para a gente compreender sobre como a gente vive numa sociedade a partir do direito. Mas eu vejo na Bíblia mesmo, quando tem um princípio que eu até penso na liberdade religiosa, até penso na liberdade de culto, mas eu penso mais na prorrogação das boas novas. Eu sempre leio esse texto. E quando há uma norma que me impede de proclamar as boas novas? Vamos exemplificar, como num país que tem restrição, como por exemplo o país islâmico. O que a Bíblia fala sobre isso? Você vai deixar de pregar o evangelho por causa da norma romana? A Bíblia fala, antes importa obedecer a Deus que agradar aos homens. Sim, Rafael, você falou sobre a questão, a gente falando sobre violação de direitos humanos, você falou sobre a questão da autoridade, né, de segurança pública, chega executando o trabalho dele. É um exemplo que a gente tem clássico, né? Mas se a gente tiver o contrário, por exemplo, o cara tá fazendo o trabalho dele como policial, certo? E eu como cidadão de bem, né? Entre aspas, como a gente já conversou aqui, eu chego escarrando a autoridade, dizendo que o cara é meu funcionário
eu que pago o salário dele, porque eu pago os impostos, né, e começo a xingá-lo e ofendê-lo. Eu estou violando direito humano nesse caso? Óbvio também. Como eu mencionei atrás que eu fiz contra ponto, inclusive há tipos penais que você viola. Na condição de servidor público, você está desacatando o servidor público, embora a terminologia seja genérica. O ser humano que está trabalhando ali, logo quando mencionei lá atrás, cabe a ele também. Você está injuriando a pessoa, você está difamando, se for o caso mesmo. Se falar que, vamos supor que você fala que o policial que está aqui abordando, está falando que ele é corrupto, ele está cometendo corrupção, que ele é estelionatário. Então, está caluniando uma pessoa. Você está violando a honra de uma pessoa. A honra, pessoal, é uma questão também que trata de um direito humano tão abstrata que a gente conceitua sobre duas formas, que é a objetiva, né, de como que as pessoas te veem, né, como que as pessoas veem o João na comunidade dele. Né? Vamos supor, se alguém fala alguma coisa que desabone o João, isso macula ele muito, magoa ele, né? E como que o João se vê, que é algo subjetivo? Você pode, nesse caso que você mencionou, João, você falar para o policial X que ele é safado, ele deixar de uma boa. Agora você pode chegar no policial Y, falar que ele é safado, corrupto, ele está em depressão e está doido, ele vai se matar. Você vai ver casos de pessoas assim, né? Por causa de perseguições midiáticas, outras coisas que, infelizmente, são em servidores públicos ou não. Então, como sempre te fiz, as pessoas acham que o direito humano, algumas pessoas acham que é só que é só dos bandidos. Tem um extremo também que eu também critico, que eles falam que é só para as pessoas, né? É só para gay, só para negro, para mulher, é só para umas pessoas tal, só para gente de esquerda, de sei o quê, de direita, tal. Não é, a gente sempre frisa. Igual eu falava no início da conversa, de direitos humanos é para todo ser humano, em sua completude. É tanto para o heterossexual, quanto para o homoafetivo, é para a pessoa rica, para a pessoa pobre, é para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Então, a conceito é amplo. Não, é legal, eu quis pontuar isso porque normalmente a gente acha que o cara, quando é um policial, né, uma autoridade, a gente tem o direito de ofendê-lo, de atacá-lo, e isso está sendo muito comum, né? Sim. Com jornalistas também e tudo, a gente está vendo muitos ataques às pessoas exercendo o seu trabalho, e a gente está vendo pessoas ditas de bem fazendo isso. A concepção até errônea, porque, como eu falei, tem pessoas que estão exercendo o seu labor, tem pessoas que estão trabalhando, são servidores públicos, no caso das policiais ou dos agentes de segurança, estão levando a informação, estão usufruindo da liberdade de imprensa, no caso dos jornalistas, né? E as pessoas que antes, no caso, assim, é um contraponto, as pessoas que antes criticavam o jornalista, defendem eles. E as pessoas que defendem o jornalista hoje, antigamente criticavam o jornalista, para a informação. Muito a conta da minha ideologia. Né? Se não convém a mim, então não presta. Né? Outro ponto também, que a gente sempre faz, uma discussão mais por conta até das redes sociais, é o pré-julgamento, o tribunal das redes sociais. Tem uns casos aí que estão em voga aí, envolvendo lideranças religiosas. O que aconteceu? A pessoa matou o marido dela, que era adotada, né? No caso da florista, tem que matar, tem que ser o quê? Tem que espancar, sei o quê? E que a gente está falando nossa linguagem, na nossa ira, na nossa mente pecaminosa, nosso conceito depravado, ao ser mencionado lá. Não, tem que esquartejar, sei o quê, ele é culpado. Mas aí entra numa outra questão da palavra também, que a palavra vai responder sobre isso. Né? A gente tem que respeitar um regramento processual. Né? A gente tem que respeitar uma coisa chamada devido processo legal. Tem que respeitar a ampla defesa do contraditório. Isso serve para todo mundo. Tanto em direito penal, direito de trabalho, direito civil, direito processual civil, direito processual trabalho, direito processual penal. Eu sempre fiz com as pessoas que me procuram, assim, as pessoas que vão bater um papo assim, a questão do carro. Nós temos um carro, eu vou ligar o carro, você tem que estar com todo o sistema dele de mecânica, de lanternagem, de outras partes do veículo funcionando, para você ligar o carro. Se você não ligar o carro, se você não ligar, tiver um probleminha, ele não funciona. É óbvio, correto? Assim é um processo. Aí as pessoas, poxa, uma parábola, Jesus falava muito sobre parábola. Sobre essa questão mesmo de um processo mesmo, a Bíblia aponta. Eu até falei com o meu pastor esses dias aí, explicando essa situação. Vamos exemplificar aqui.
Naquele trecho de Atos que está Paulo na prisão, tem uns irmãos que gostam muito daquele texto da manifestação de Deus, que Deus faz cair, fazer umas coisas sobrenaturais, as grades se abrem e o carcereiro tenta se matar. Aí, gente, é o milagre de Deus, é o Espírito Santo agindo. Outros, numa discussão mais abrangente, né? Quando este carcereiro recebe a Paulo e Silas na sua casa, que ele fala que crê no Senhor Jesus que será salvo por sua casa, discute questão de batismo. Para mim, eu gosto mais do texto à frente. Passar dessas informações, o que Paulo vai discutir quando chega agora pretoriana? Como assim? Como vocês prendem um cidadão romano sem uma aposentação formal? É um processo formal. Tudo que eu falei, eu apenas só trouxe da Bíblia. Você viu? Um trecho bíblico. Você compreendeu que a Bíblia não discute, não pode direitos humanos? Isso só em matéria, numa situação de um eventual crime. Rafa, qual a importância do cristianismo para a concepção da dignidade e da pessoa humana? Os valores cristãos, eles contribuíram para essa concepção de dignidade e da pessoa humana? Como eu citei aqui, se você ler qualquer livro de direitos humanos, qualquer livro que trata de direito de trabalho, qualquer livro que trata de direito constitucional, qualquer livro de direito penal, processual penal de faculdade para você estudar ou para concurso público, se você vai ver de certa forma, ou um pouco mais não aprofundada, uma coisa mais aprofundada, uma citação a algum preceito bíblico. Você vai ver que a contribuição dos princípios da Bíblia, tanto no Antigo Testamento que é no Novo, quando a gente está discutindo aqui, contribuiu para uma série de documentos. Quer ver? A Declaração da Filadélfia de 1787, eu acho que não estiver enganado, poucos sabem, mas quem é da Igreja Batista sabe que quem influenciou foram os batistas. Foi o primeiro povo dito cristão mesmo, antes mesmo dos iluministas, a defender a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, o princípio da democracia, a separação entre igreja e Estado, isso não apenas por causa da Igreja Católica, mas fugindo das perseguições anglicanas, calvinistas, e você pode ver que tem um fundamento histórico. Só aí você vai ver. Aqui no Brasil, os batistas, a gente lutou por esses princípios até a Constituição de 1891, que antes a gente não podia nem permitir isso, porque a Constituição de 1824 a gente não podia nem cultuar. Só você ver. Você vê os luteranos defendendo a direito de educação pública, né, a partir do Lutero mesmo. Você vai ver John Wesley contra a escravidão. Você vai ver um camarada chamado Hugo Grotius, que é um teólogo, escritor jurista arminiano, escrevendo sobre isso, sobre o direito da gente, que é o direito internacional. Uma série de pessoas e documentos com inspiração cristã. Você vai ver, me ocorreu aqui, Rafa, que um dos maiores defensores do fim da escravidão no parlamento inglês era cristão, né? O Wilberforce. Isso, esse mesmo. Você vai ver também, só para continuar, no período nazista, a Igreja Reformada, uma proclamação profética também, de tanta liberdade religiosa, porque tinha duas igrejas. A Igreja Nacional, né, que é a Igreja Nazista, e a Igreja Confessante, que é a Igreja Reformada cristã. Você vê que tinha esse embate. Na ditadura civil-militar, você vai ver uma pessoa que é presbiteriana, o pastor Jaime Wright, que ele lutou até na ONU para termos a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, outras coisas mais. Só para você apontar, não estou falando sobre questões históricas, estou falando só para essa situação. Se a gente pegar também nos países do leste europeu, sobretudo na Romênia, comunista, tinha um pastor chamado Richard Van Baen, que até escreveu um livro chamado... Eu esqueci o nome do livro agora, obviamente. Ele falava sobre as perseguições no regime comunista da Romênia. E aí você sabe mesmo, você vai ver os anabatistas e demais. A contribuição do cristianismo, até mesmo antes mesmo dessas documentos mais recentes, dessas pessoas, você vê na Idade Média, que se chama de Idade das Trevas, que as primeiras escolas e universidades do mundo eram católicas, depois eram reformadas. E as pessoas têm essa deturpação do pensamento que o cristão é honesto, é ignorante. A universidade é uma instituição medieval, né? Isso, então você vê essa concepção. Mas, de maneira mais prática aqui, existem
secretarias, né, dos direitos humanos a nível municipal, a nível estadual e federal. Se alguma pessoa que se sentir aí, né, desrespeitada, sentir o seu direito como pessoa desrespeitado, aí qual dessas esferas, qual seria o procedimento para ela nesse momento que ela se sentiu aí que esse direito de pessoa humana foi desrespeitado? Ela pode, numa intervenção do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, pode procurar a Secretaria de Estado de um município que trata dessa pasta. Por exemplo, aquele estado tem a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Em alguns municípios não tem essa nomenclatura. Tem a Secretaria de Defesa Social, de Assistência Social, mas que trabalham com essa pauta de direitos humanos. A nível nacional temos o Ministério de Direitos Humanos da Família e da Mulher, que é o da ministra Damares Alves. Você vai ver que tem trata de políticas públicas de efetivação e conservação de direitos humanos. Sobre essa questão mesmo, vou falar de novo sobre a igreja, porque a gente está falando sobre a igreja. Embora nós tutelamos ao Estado por conta da própria Constituição e de documentos de direitos humanos, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Civil de Direitos, né, e lá o famoso Pacto de São José da Costa Rica, tem instituições que trabalham de direitos humanos, só que a gente acaba não percebendo. Eu vou falar de novo com um público de um batista. A Cristolândia trabalha muito com isso, de assistência social, trabalha com a dignidade humana, trabalha com pessoas que são marginalizadas, vivem à margem da lei. Vale lembrar, pessoal, que marginal não é como é de crime, não. Marginal é que a pessoa que vive à margem do seu direito tutelado e tem nenhuma garantia deles. Pessoas que geralmente vão lá na rua. Né? O que a Cristolândia faz? Pega as pessoas que estão assim por causa do uso de drogas, entorpecentes, traz ela toda uma formação primeiro de trazer a pessoa como um ser humano, depois a formação que é espiritual, depois tem a formação social da pessoa, encaminhamento ao emprego, à universidade. Você está vendo o papel da igreja. Eu só estou falando do papel secundário de apoio ao Estado. Não é um papel que contra o Estado, assim, no caso. Hein, Rafa? Sim? Você falando aí, eu lembrei que... E eu nem sabia disso, na verdade eu vim descobrir porque eu tive uma disciplina de Direitos Humanos e Violência semestre passado, pelo curso de Psicologia, e aí eu descobri que Vila Velha é um endereço para refugiados, pessoas que vêm de países que estão em guerra, ou, por exemplo, muçulmanos, islâmicos que se convertem ao cristianismo e são ameaçados de morte, né, têm seu direito à vida violados, e eles precisam ir embora do país, né, ou sozinhos ou com a família. E aí Vila Velha está na rota de fuga dessas pessoas, né? E a Igreja Missão tem aí talvez a maior ONG do estado, quiçá até da região sudeste, se não for a maior da região sudeste, é uma das, que é referência inclusive, que ajuda a receber esses refugiados. Uma igreja, né, que sustenta uma ONG. Outra coisa que eu aprendi também é que brasileiros que acabam indo se refugiar em outros países. E os brasileiros que são refugiados em outros países, na sua maioria, são brasileiros homossexuais que fogem do Brasil porque estão ameaçados de morte pelo fato de serem homossexuais. E aí, se ficarem no Brasil, eles acabam perdendo a sua vida por conta da homofobia, né, do preconceito contra o homossexual. E aí eles acabam indo se refugiar em outros países. Então, pelo mundo, os brasileiros que são refugiados pelo mundo, na sua maioria, são refugiados por conta da perseguição quanto à opção sexual, cara. Que loucura. Pois é, você vê que até essa informação eu também confesso que eu desconhecia. É interessante você ver como a gente bate o diálogo, esse bate-papo, a gente traz informações e acaba compreendendo também. Você falou sobre os refugiados. No norte do Brasil, nas definições nacionais, se eu estiver equivocado, pode até me corrigir, na cidade de Pacaraima, no Romão, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, os refugiados da Venezuela, por conta da situação política e econômica daquele país, eles vão lá e as pessoas, os irmãos voluntários que trabalham lá, assistentes sociais, dentistas, médicos, outras coisas mais, traz as pessoas, orientam, cuidam dela, traz eles para São Paulo para começar a ter uma vida pelo menos uma vida digna no Brasil, né? Você vê. É importante quando a gente fala sobre essa questão de refugiados que a vida conta, né? Lembra que a gente falou lá atrás do quadrilátero? Não, então, tu falou isso, eu tive duas experiências, né?
Eu quase fui a essa missão. Eu visitei a Cristolândia de São Paulo e o coordenador da Cristolândia de São Paulo, o Hébio, eu não sei se ele ainda é o coordenador dessa missão de refugiados lá na divisa da Venezuela, e ele nos fez o convite para ir lá. Eu quase fui. Por conta de oportunidades eu não consegui chegar lá, mas conheci uma pessoa daqui do estado que foi, enfim. E aconteceu algo muito interessante comigo ano passado, no começo do ano, porque eu pastorei uma igreja que o nome é Batista em Boa Vista. Uhum. E aí um cara mandou uma mensagem tentando arriscar um portunhol e tal, pelo Facebook, né? Ele encontrou no Facebook Igreja Batista em Boa Vista, passei meu número para ele. Esse cara me ligou pelo WhatsApp, né? Consegui desenrolar um pouco do dom de línguas com ele lá. E aí ele queria... Oh, aleluia. E aí ele queria abrigo, velho. E eu tive que explicar. Aí quando eu entendi isso, eu tive que fazer um mapinha e explicar para ele que Boa Vista, onde eu estava, estava a tantos mil quilômetros de Boa Vista que ele queria ir, que era Roraima, entendeu? Uhum. Então assim, o cara tava na Venezuela, ele queria assim, cara, deixa eu ficar na sua igreja aí pelo menos um mês, eu e minha esposa, porque tá muito ruim aqui a Venezuela, eu preciso ir embora, então você deixa eu ficar aí pelo menos um mês, 40 dias, até eu ver se eu encontro alguma ajuda, algum auxílio do governo, uma ONG, enfim. Aí ele ficou muito triste quando eu expliquei para ele que eu estava em Vila Velha, no Espírito Santo, e ele queria Boa Vista, Roraima, né? Não pude ajudá-lo, infelizmente, mas ele deve ter continuado a pesquisa e a saga dele. Eu não sei se ele conseguiu sair de lá da Venezuela ou não, mas foi um fato que aconteceu comigo aí também, interessante. Em 2017, eu estava num projeto com alguns irmãos aqui de Cariacica, que a gente ia para o Haiti. Eu estava querendo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? Coisa que tem déficit de atenção. Queria nessa missão para o Haiti, levantar recursos com os irmãos de missões, né? Queria estudar para a OAB na época e me formar. Foi nessa época que eu descobri que eu tinha TDAH, mas tudo bem. Deus é tão bom que até isso me ajuda. E acabei não indo. Assim, eu tenho um desejo de ir para essas missões assim, a nível de outros campos. Já passo muito com missão assim, em outras regiões aqui urbanas, no interior do estado. Eu ia para Vale de Jequitinhonha, mas a pandemia nos impediu. Não para falar que sou advogado nem para isso, só para servir ao reino. Você vê como é que são as coisas, né? Você acaba conhecendo essas pessoas, você vê como é que é a dificuldade de tratar com as pessoas de fora. Você pontuou de pessoas que sofrem discriminação aqui por orientação sexual, mas quando vão em outros países para poder ficar com a vida digna, mas a gente vê pessoas de fora que nós não acolhemos. Eu não estou falando no sentido de abraçar Deus e o mundo, uma linguagem mais coloquial, mas estou falando de a gente tentar ajudar, né? Tem irmãos que vão mesmo pro campo, vão lá, largam tudo e vão lá, levam suas famílias. Nós aqui a gente acaba ajudando em oração, ou mesmo recursos financeiros. Aí eu volto a falar sobre a Síria da igreja, missão, sobre evangelismo, sobre liberdade religiosa. Eu vou lá agora nas igrejas primitivas, né? Quando os irmãos de determinada igreja ajudavam outros. Os irmãos se eu não estiver equivocado, os pastores podem me corrigir aí, os irmãos da igreja de Tessalônica ajudam os irmãos da Judéia com recursos, né, para a fome que passava naquela região. Veja, a Bíblia apontando para essa questão de miséria e de questões econômicas. Já caminhando para o final, Rafa, te queria agradecer já esse bate-papo, muito da hora, e abrir o espaço aí para você fazer aí suas considerações finais sobre os direitos humanos e o Evangelho. Fica à vontade. Eu queria agradecer aos irmãos a oportunidade de bater esse papo. A gente acaba aqui pensando em muita coisa para falar e muita coisa para não falar, acaba por conta do tempo a gente não fala tanto, né? Queria agradecer a vocês todos. Eu queria falar para os irmãos que estão ouvindo aqui, de qualquer igreja, denominação, credo que manifeste, que a gente pode ser cristão na completude da palavra mesmo, cristão, crer no Cristo ressurreto, proclamar as boas novas e defender direitos humanos. Uma coisa não anula a outra. Você não precisa ser um doutor de direitos humanos, uma universidade de Coimbra da vida. Basta apenas crer que Jesus é Salvador e proclamar as boas novas. Eu falo que a relação, assim, essa relação é nós com Cristo, né? A relação vertical e uma relação horizontal com os outros. É uma cruz. Para finalizar, queria agradecer algumas pessoas
e entidades que trabalham com isso, né, no campo do direito. Eu queria agradecer primeiro aos irmãos da minha igreja, da primeira igreja batista de Campo Verde, a igreja pequenininha aqui de Cariacica, que eu amo muitos irmãos, meu pastor, meu tio sempre faz com esses temas. Eu queria agradecer aos irmãos do Núcleo de Direito e Fé, do grupo dos Cristãos nas Ciências, né, Cristão na Ciência, que por meio da irmã Gabriela Encarna, ela me convidou a participar desse núcleo de estudos sobre direitos humanos. E tem uma galera boa de cristão, de estudantes de direitos, até doutores, juízes que são cristãos com coração Cristo. Ao movimento cristão trabalhista, né, que eu faço parte, que os irmãos veem na rede social que eu sempre posto as informações, são cristãos que trabalham mais no campo político, e não tem problema nenhum em falar meu posicionamento político, né? E os irmãos que trabalham na advocacia comigo, labutam tudo nessa profissão que é estressante, mas é maravilhosa. Obrigado pelo esse bate-papo. Sempre que puderem, estou aqui disponível, a gente quiser resenhar. O campeão voltou, né? Mentira, tá faltando ninguém, tá falando Corinthians. O cara empolgou. Eu não sei se é da época dele, mas ele falou, igual aqueles meninos da Xuxa lá, eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra minha tia, pro meu vizinho e tal, não sei se você lembra. Nossa, que Xuxa nos 90, toda essa época, Barão. Rapaz, anos 90, acho que quando esse programa for lançado, a gente já postou o programa dos anos 90, tá muito bom. Se você não ouviu ainda, vai lá e ouve, né? Eu tô aqui no futuro, ou no passado, fazendo essa propaganda aí do episódio que a gente vai fazer, ou já postou, dos anos 90, que tá sensacional. Gente, e aí? Finaliza aí pra nós, Vini, João, Leia. Ai, gente, não tem muita coisa pra falar, né? Só aceitar aquilo que João falou, lá daquele versículo que eu também estava lembrando muito, que não é um justo sequer. Então, nada de achar que os direitos humanos privilegiando uns e não você. Ai, tô emocionada, gente, foi muito bom. A gente nem fala nada pra deixar o convidado focar a sua ideia. Foi excelente, Massa. Rafael. Mas eu quero agradecer a existência do Rafael, né? Eu não conheço o Rafa pessoalmente, mas a gente resenha aí pela rede social já tem um tempo já. Quem fala que o Facebook morreu aí, ó, a gente conhece, é amigo de Facebook do Rafa aí, né? Pois é. Pior é que a gente conhece muita gente comum. Pois é, e o Rafa elucidou muitas coisas pra gente mesmo, assim. É uma temática que eu já vinha lendo, já vinha estudando, e hoje eu descobri muito mais coisas do que eu pensei que eu estava descobrindo. Eu descobri muito mais coisas mesmo. Então, Rafa, obrigado aí pela sua existência, cara, pela sua capacidade de poder transmitir verdades, né, acerca do direito, acerca de poder permitir que as pessoas tenham os seus direitos, né, que os seus direitos não sejam violados, tá? Que Deus te abençoe aí na sua jornada como advogado, né? Como advogado, advogado. Tem até o jingle já, cara. Entendeu? Deus te abençoe aí, cara. E a gente tem que marcar esse café aí nosso. Amém. É isso aí. Pô, café tô dentro, viu? Opa! Café na minha caneca nova do podcast, ó. Quero um, hein? Quem sabe você dá o sorteio aí, né? Mas, gente, é isso aí. Eu me despeço com um abraço no seu coração. E eu com um beijo no seu coração. Cheiro, galera. E eu não tenho bordão ainda. Vamos lançar uma campanha essa semana aí. Eu quero que vocês, eu vou desabafar, porque tá acabando esse episódio. Vocês não interagem no Instagram, nas perguntas que eu jogo lá. Então responda. Eu fiz uma pergunta, mas você não respondeu. Você politizou a parada, velho. Você politizou a parada. Eu só perguntei por que alguém depositou 89 mil na conta de outro alguém, só isso. Eu vou ter que botar pi agora aí no vídeo. Mas olha só, a gente vai lançar aí. Olha lá, ó, Deus Pródigo. O cara tá com o livro do Deus Pródigo na mão, tá vendo? Vou fazer propaganda de outro episódio, ó, da série do Deus Pródigo aí. Se você não ouve lá.
Outra queixa que eu tenho pra fazer contra vocês, meus queridos ouvintes, vocês subestimam o episódio Rádio Podcast. É muito bom esse episódio. Vocês também subestimam... É excelente, totalmente excelente. Vocês subestimam o episódio da história de nossos encontros com Jesus. Vocês subestimam esses episódios, vocês ouviram pouco. Dito isso, cara, vamos ficar por aqui. Então, se você não ouviu ainda esses episódios que eu falei, vai no PEX Mais e maratone aí esses episódios. Isso aí, tchau, gente. Um abraço.